Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. Eu confesso que eu não adoro esse termo, maternidade real. Afinal, o real vem da realidade de cada um. E num país com dimensões continentais, nossas realidades são muito diferentes. Por isso, a importância de não julgarmos o nosso maternar e nos apoiarmos cada vez mais para empoderarmos a maternidade e torná-la mais plena, mais consciente e, por que não, mais leve. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas pouco falados na maternidade, para mostrar que, além de mãe, a mulher também pode ser filha, esposa, empresária, executiva, amiga e principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E eu estou aqui mais uma vez com uma convidada que vocês já conhecem, que é muito especial. Eu estou aqui com a minha mãe, Karina Manrique, que além de mãe, também é filha, esposa, irmã, dentre tantos papéis que ela exerce no dia a dia. E é também proprietária das nossas 3 marcas, a Puro Amor, a Happiness e a Roteiro das Grávidas. No nosso primeiro episódio do podcast, a gente já conversou com ela e com a minha irmã, a Ju, sobre a nossa história e a nossa relação com a maternidade. Então, o meu pedido hoje foi um pouquinho diferente. Foi pra gente trazer uma série de dicas para as famílias em relação à montagem do quarto de bebê e a compra do enxoval, com base nesses 15 anos de experiência. Então, mãe, obrigada mais uma vez por você estar aqui. Muito bom, já estamos aqui pela segunda vez, quem sabe vamos vir outras e outras vezes aqui para compartilhar essa experiência e esse podcast. É isso aí. Que já é sucesso. Tem muito conteúdo. Então, no nosso primeiro episódio, a gente já contou um pouquinho da sua história como empreendedora, como surgiram as lojas. Então, como a gente falou aqui, a ideia é ir para conteúdo mesmo, né? Quais são as principais dúvidas das mamães ao longo desses 15 anos? E eu sei que uma delas, né, já que a nossa loja é de móveis também, é qual é o momento certo para começar a montar o quarto do bebê? Bem, o momento certo para começar a pensar sobre o quarto do bebê é a partir do 3º mês. Então, assim, o mundo ideal é no 4º mês. Porque no 4º mês vai ser possível com que ela pesquise muito, identifique fisicamente o que ela vai gostar, qual é o estilo dela para o quarto do bebê. Que diferente do que muitas pessoas pensam, né? Às vezes o estilo do quarto do bebê é completamente diferente do estilo da casa. Completamente diferente. Às vezes tem mães que querem um estilo do quarto do bebê extremamente clássico, né? E a casa é toda moderna, ou o contrário. Então, no 4º mês é o mais adequado para que tenha tempo hábil, para que ela escolha tudo com calma, para que tudo chegue no tempo certo, né? Então, no 7º mês ali já tá com tudo organizado, chegando tranquilamente para que ela possa ter essa experiência de curtir essa gestação bem tranquila. E aqui a gente quis trazer esse tema porque a gente sempre fala para as nossas clientes, né? O quarto demora um pouco mais, os móveis demoram, mas muita gente não tem a referência do que é demora, né? Então, é isso que a gente tá dizendo, né, gente? De 60 a 90 dias, mais ou menos, não é isso? É, exatamente. Nossas lojas, né, elas, obviamente, elas têm lá muitos móveis que a gente, por histórico, já mantém uma pronta entrega, né? Então, mas o que acontece? Muitas vezes a mãe quer escolher, né? Ela quer a cor específica, ela quer casar com o papel de parede, a tonalidade de alguns móveis, de enxoval. Então, como há essa demora entre 60 a 90 dias, é importante que ela se programe para que isso chegue, então, no prazo, quando ela vai estar completando os 7 meses. Então, é isso que a gente está dizendo, né? Lá pelo 4º mês, se ela for, ela tem esses 3 meses de tranquilidade para o quartinho ficar ali por volta do 7º mês. E os 3 primeiros meses a gente sabe, né, que não só ela tá mais indisposta, né, como a gente já passou qualquer fase de risco ali, então ela já tem também essa segurança de procurar os móveis, né? Exatamente. É lógico que toda mãe tem ali a sua dinâmica, o seu dia a dia. O que acontece é que algumas mães chegam no 6º mês em busca de comprar o quarto, né? E nós sabemos que não é o desejo, não é a pretensão, mas um bebê pode chegar no 7º mês, né? E para que esse estresse?
né? Pra quê? Vamos trabalhar com isso com uma leveza, né? Fazer com que esse momento seja mágico. E esse planejamento faz muita diferença. Eu acho que uma dica muito legal que a gente pode dar aqui, que eu acho que também muitas famílias não sabem, é a importância de levar uma planta já da casa, né? Do quarto do bebê, quando faz uma primeira visita às lojas. Sim, eu digo isso muito para as mamães, elas me perguntam, algumas falam, eu não tenho arquiteto, não sei exatamente o que cabe, e aí eu digo sempre para elas, né, para procurar, que a gente tem até um vídeo no YouTube, né, ensinando as mamães a fazerem as medições, porque com a medição já caminhamos aí 50%, a gente consegue dar esse auxílio no que ela precisa versus aquilo que cabe de fato no espaço. Para ficar mais confortável, né? Para que Sim. esse layout fique de fato ali funcional também. Exato. Né? A gente recebeu aqui a Ju, né, da Meninoma, que também deu várias dicas para as mamães ali de colocarem às vezes uma fita crepe no chão para você já ter a dimensão ali do que cabe, qual que é a distância, né, que fica entre o berço e a cômoda, poltrona. Então, outro episódio muito legal também com várias dicas nesse sentido, né? O que é bem importante, e a Ju, e assim como várias arquitetas, a gente trabalha muito em conjunto, é lembrar que o papel, o projeto, ele aceita tudo. Então, no papel, no projeto, você pode colocar uma série de itens dentro do quarto, mas a gente precisa saber como vai estar sua mobilidade, né? O que você deseja para dentro daquele quarto. Então, cabe tudo, mas qual é o espaço que você vai ter para caminhar dentro dele, né? Para abrir uma gaveta, a porta de um guarda-roupa, o quanto que uma pessoa dentro desse ambiente tá confortável, tá gostoso, né? Então, vale muito a gente pensar também na experiência do momento de estar ali dentro, né? E acho que a gente já falou aqui um pouquinho, mas dentro da sua experiência, qual que é o momento ideal também para a mamãe deixar esse quartinho pronto? Já assim, kit de berço colocado no berço esperando esse bebê chegar. Então, nós temos muitas histórias, né? Nossas lojas a gente entrega todos os materiais, tudo já higienizado, pronto para que essa mãe possa colocar. Então, eu digo muito para elas, a gente faz a entrega todas bem fechadinhas e só abre para você ver, coloca no berço, né? Para que você veja na cama de babá. Coloca tudo disposto para você ver, para você se encantar com esse momento. Né? Mas depois você guarda tudo e deixa ali preparado para aquele momento em que você ou já estiver prevendo que vai caminhar. Então eu diria que assim, as mamães que estão com tudo certinho, caminhando para a 39ª semana, elas podem fazer isso com 37 semanas, deixa tudo organizado. Normalmente o quarto do bebê é o espaço da casa que quase ninguém vai ter acesso, né? Ninguém fica entrando e saindo. Então, eu acho que é por aí. Mas existem tradições de famílias. Existem algumas famílias que elas só montam o quarto quando o bebê chega, né? Então, são histórias. E aí, cada um tem que respeitar também os seus tempos, né? Suas histórias, suas crenças, aquilo que ela deseja. E é muito comum nas nossas lojas as mamães, as famílias mudarem de opinião. Às vezes você comentou, né? Chega com uma ideia de um quarto super clássico, chega lá num quartinho de safari super moderno, se encanta e muda tudo. Muito, muito. Isso é muito comum, porque é lógico, né? Nós num ambiente e as famílias em outro, né? A gente também acha que eu vou comprar uma mesa para minha sala desse jeito. Aí você chega num lugar e aí você fala, nossa, eu me encantei por essa, nunca imaginei. E assim, como é na nossa casa, são as famílias nos quartos dos bebês. Então, sim, existem muitas mães que vêm com uma ideia, às vezes, eu quero um quarto moderno. E aí fala, nossa, olha esse daqui, clássico, com o capitonê, era tudo que eu imaginava, de princesa. Ou chegam mães falando, não, eu quero uma poltrona que depois eu possa usar na sala, ou num quarto, ou no escritório. E aí quando sentam numa poltrona bem clássica, bem fofa, né? Ela fala, eu acho que eu quero essa. Muda de ideia. E tem alguns temas que você acha que são os queridinhos, assim, das nossas lojas, que são atemporais e que a gente tem vendido ali ao longo dos anos? Eu acho que eu vejo muito, né? Muitas empresas dizem assim,
Ah, não, mas alguma coisa mais clean, né? Sem nenhum tema, isso é tão legal. Mas o que encanta são os temáticos. A Ju até trouxe isso como tendência, né? Ela falou que ela tá vendo bastante no mundo da arquitetura essa coisa mais atemporal, só brincando com os tecidos. Mas no fim, o tema ainda tem um lugar no coração das famílias, né? Nós amamos trabalhar com as texturas, né? Então, vamos misturar aqui esses tecidos, né? Com agora toda a questão natural que tá envolvendo tudo isso, mais né? Sustentável, mais sustentável, né? Super legal. Mas cadê o tema, né? Então o tema é fundamental, eu acho. Acho que para trazer algum vínculo, eu acho que é alguma memória, sabe? Que cada família tem, ou daquilo que ele gosta de fazer, ou daquilo que ele vivenciou enquanto criança, sabe? Aquilo que traz essa memória afetiva para as famílias. Eu acho que isso é muito legal, né? E acho que é uma dica também muito bacana. Acho que como nas lojas a gente faz tudo muito personalizado, é bacana isso, né? Então, um casal que gosta muito de viajar, por que não fazer o tema do quarto de viagem, né? Eu lembro que a gente já fez alguns quadrinhos, às vezes com uma referência de uma viagem marcante. Teve uma cliente que recentemente entrou no quarto de Kombi, né? Você contou pra gente, Sim. Chorou porque era uma memória de família do pai dela. Então é muito legal quando você consegue gerar esse vínculo com a família, né? Muito, porque são histórias. São histórias particulares de cada um. E únicas, né? De cada família. Então, essa cliente da Kombi foi muito interessante, né? Porque quando você imagina que uma Kombi vai fazer uma pessoa despertar ali uma emoção. Memória afetiva, né? Então, ela entrou na loja e ela disse, eu não quero nada com tema. Aí, vamos lá, vamos seguir, vamos começar aqui a desenhar essa história, porque é desenhar uma história, né? Não é desenhar um projeto, simplesmente. Vamos aqui desenhar essa história e tal, e nós caminhamos pela loja. Quando ela bateu o olho no quadrinho de Kombi, a Kombi, pelo que eu me lembro, tinha a cor da Kombi que o pai dela teve. Então ela começou a chorar e disse, é isso que eu quero. O quarto, obviamente, não foi com esse tema base, mas não podia faltar ali a Kombi. Então a gente trouxe toda essa emoção para dentro do quarto do bebê que foi indescritível. É muito legal. E eu acho que quando a gente tem um tema, e ele não precisa estar refletido ali em todos os elementos do quarto, mas eu acho que ele também dá um norte, né? Porque senão, às vezes, a gente também sente que a família fica meio na dúvida até em como compor a decoração. Porque se você faz algo muito neutro, você não sabe se você pode misturar ali, por exemplo, um leãozinho com um príncipe, com um carrinho. Então, acho que também o tema acaba norteando um pouco como é que você vai desenhar essa decoração. É claro que, né, não pode, você pode aquilo que você quiser, né? Tudo o quarto pode. do seu filho, tudo pode. Mas eu acho que também norteia um pouco para que essa decoração ali fique mais harmônica, né? Esse é o nosso papel, né? Nós precisamos auxiliar, né? Eu atendi há pouco uma cliente incrível, assim, que ela chegou na loja e qual é o tema? Você já tem um tema? Então ela me mostrou um papel de parede de balõezinhos que ela tinha escolhido com uma das meninas da nossa equipe. Um balãozinho com os bichinhos. Aí ela pegou e falou assim, mas eu também amo borboleta. Aí daqui a pouco ela falou assim, mas eu posso comprar uma fada dessa? Aí eu falei, vamos direcionar? Poderia, mas eu acho que vai ficar mais leve se a gente seguir por aqui, né? A gente já tem alguns bichinhos, temos ali algumas borboletas, então vamos tentar seguir por aqui, porque às vezes, e eu imagino isso, porque eu vivi isso, né? A gente se empolga. Então, eu quero isso. E aí a gente também traz um pouco para esse universo de trazer o que a gente quer, né? O que a gente quer não é só vender. Você tem que dar esse norte, ajudar, né? Para que ela não coloque ali todos os elementos e tudo que é tipo de elemento. Para que fique harmônico no final, né? Afinal, é um lugar que a família vai passar muito tempo, Muito tempo. E pensando nisso também, eu queria que você falasse um pouquinho de o que a família deve levar em consideração na hora de fazer o projeto do quarto do bebê. Tem algumas dicas, assim, que são importantes, além da planta que a gente comentou aqui? Eu acho que o que é importante é a experiência de cada um, né? Então, nós temos os projetos, eles são personalizados por causa disso, é para cada família. Então, eu tenho espaço para o quê? Né? Eu tenho espaço para alguns itens que são primordiais, como o berço, né? A cômoda, que você vai trocar o bebê por bastante tempo. Cabe uma poltrona. Mas eu tenho familiares que vêm de fora, então eu preciso de uma cama. Então essa cama, ela precisa ter cama auxiliar. Eu posso tirar a poltrona e amamentar na cama. Então
Eu acho que o importante é nós, como atendimento a uma família, entender para atender da melhor maneira. Então, eu acho que o que funciona para uma família não vai ser o que funciona para outra família, sem dúvida nenhuma. Até para uma questão de espaço, né? Então, como é que uma gaveta ali você vai abrir, não abre, não bate na porta do armário, né? O que a gente falou, como é que você tem essa funcionalidade? Eu sei que muita gente fala, poxa, eu queria aquela cômoda grande que você consegue colocar o trocador, o kit de higiene, uma decoração, mas muitas vezes você não tem esse espaço e tá tudo bem, né? Dá pra gente pensar em soluções que fiquem funcionais também, mesmo nesses espaços mais compactos, né? Sim, até porque os móveis que eles têm tamanhos um pouco menores, eles são mais ajustáveis ao longo do tempo que essa criança vai crescer, né? Porque o bebezinho, nesse momento, muitas mães falam, eu preciso de uma cômoda maior para colocar aqui o kit de higiene, vai me dar um pouco mais de mobilidade. E nós sempre norteamos na seguinte questão. Bom, o kit de higiene, quanto tempo nós vamos usar o kit de higiene? Vamos usar o kit de higiene por aproximadamente de 3 a 4 meses, né? Com todos os utensílios ali. Nós podemos tomar a decisão de um móvel cômoda por causa de um kit de higiene? Né? Então, nós sempre colocamos perguntas, questionamentos para essas famílias, para que eles façam essa avaliação. Nunca nós direcionamos, né, ou ditamos que deve ser a A ou B. Nós fazemos com que eles avaliem, né, diante daquilo que a gente coloca ali. E é importante fazer essa reflexão, né, porque existem hoje, por exemplo, uma coisa que a gente adora são os móveis funcionais, né, sim, multifuncionais. Então, muitas vezes, acho que você pode trazer um pouco dessa sua experiência também, às vezes a pessoa fala assim, eu preciso de um berço que vire mini cama, porque, né, meu filho já vai poder usar, tem ali o custo-benefício, só que muitas vezes esse casal tá querendo ter um segundo bebê lá na frente, então, não necessariamente esse berço vai virar a mini cama desse primeiro filho, né, às vezes ela pode utilizar esse berço novamente, montar um quarto kids. Como que é um pouquinho dessa sua visão também em relação a isso? Eu acho que isso é o entender, né? O entender esse consumidor, essa família, essa dinâmica de como será. Porque eu vejo muitos casais virem com o que é normal, porque a gente não conhece, né? Então são a gente não reflete de primeira viagem. Então a primeira coisa que as pessoas pedem é, eu quero um berço que vire mini cama. Então me conta, você deseja ter um bebê tão logo, né? Porque se você tiver um próximo bebê, esse próximo bebê vai usar esse berço novamente. Então aí a gente vai partir para, de fato, uma outra cama para a criança que já cresceu, né? Isso é fundamental, porque senão, muitas vezes a mãe deixa de comprar aquilo que ela amou. Então, eu amei esse berço, mas quando ele se transforma em minicama, ele não fica tão bonito. Então, quer dizer, ela já tá ali colocando pra frente aquela necessidade, aquele desejo, né? Então, a gente fala, mas é isso, né? Ou, como, por exemplo, algumas mães tiveram agora uma moda, né, do mini berço. Claro que ele é um facilitador. O mini berço você coloca ali ao lado da cama e durante os primeiros meses você pode atender o seu bebê ali à noite, na madrugada, do lado da sua cama. Principalmente nessa fase que os papais ainda estão mais inseguros, né? Correto. Porém, eu pergunto para essa mãe o seguinte: você imagina você entrar no quarto do seu bebê, aonde tá lá a cômodo, toda a decoração que você desejava, mas o berço não estar montado? Porque se você tem um mini berço, muitas vezes as peças que compõem aquele berço, elas são um mini berço. E aí esse mini berço, ele tá montado lá no seu quarto. Então, vale muito a pena refletir sobre isso. Vou comprar um berço que apenas se transforma numa mini cama, para que eventualmente eu vá usar, porque tem respostas que a gente também não tem, né? Não dá para dizer, não, eu vou ter um filho rápido ou não vou. É só colocar ali um ponto de interrogação. Mas voltando para o mini berço. E aí eu compro um mini berço mais portátil, que não vai fazer essa fase, né? De mini berço, berço. Então é isso que ou é até mesmo o Moisés, né? Que é uma outra solução. Às vezes quer deixar o
bebê dormindo ali nas primeiras semanas que você tá um pouco mais insegura, dá pra comprar um carrinho que tem o Moisés, você deixa o Moisés dormindo ali no seu quarto tranquilamente, é seguro, né? Recomendado Perfeito. também. Aquilo que você tenha mobilidade, então hoje você tem berços portáteis, né, que você leva para casa de alguém, leva para uma outra casa que você tenha na praia, na fazenda, em algum outro lugar, né? E aí você tem esse berço portátil que não vai interferir no resultado final daquele quarto. Então eu vejo muitas mães que buscaram o trio, né, que a gente chama, o de 3 fases. E ele falou, nossa, mas o quarto do bebê ficou sem o berço. Então é entender o que ela esperava, o que ela sonhou para essa maternidade, se ela sonhou abrir a porta do quarto e ver sempre ali o bercinho enquanto o bebê não chega. Então é muito importante você entrar aí nesse sentimento, nessa emoção. Porque a expectativa em todos os aspectos, né? Quando a gente tá falando de maternidade. É o momento mais maravilhoso, mais mágico na vida de uma família. E de maior transformação. De maior transformação na vida de uma família, é a chegada de um bebê nessa família. Então é muita expectativa e de fato ela precisa estar alinhada com a realidade ao máximo. E eu acho que a gente também fala muito das mudanças que essa família já vai estar passando, né? Então já é uma fase ali de muita adaptação. Então eu queria que você falasse um pouquinho também da importância desse quarto ser pensado de forma prática, de forma funcional. Como é que ele torna a vida dessa família mais simples no dia a dia? É exatamente isso. Eu acho que a gente passa aqui pela praticidade, né? Praticidade é individual de cada um. A organização ela é fundamental. Muitas vezes a gente no dia a dia nós nos achamos organizados, né? Mas a organização ela traz o que a gente já vem falando há muito tempo, né? Uma leveza, uma alegria, né? Porque encontrar aquilo que você deseja no local ali que você procura, eu acho que é uma das uma paz, né? É Dá um quentinho no coração. É uma paz. Eu quero essa pomada, abro ali, tá ali, né? E não é mágico, né? Só foi colocado ali propositalmente, né? Então, nossa, isso é muito, muito bom. Então, eu acho que a praticidade, a funcionalidade, e a funcionalidade é o que funciona para você, para sua família, né? Para o seu dia a dia. Então, eu sou uma pessoa que gosto de ter à mão as fraldas, ou eu gosto de ter à mão as pomadas, gosto de ter à mão a primeira troca do dia. Então a gente entende isso e vai ajudando. No guarda-roupa, o guarda-roupa fica próximo de uma poltrona que nem sempre eu tenho acesso, tá? Então vamos colocar ali aquilo que eu vou ter menos necessidade do movimento no dia a dia. Então assim, saber o que cabe, o que a gente já falou, né? O que cabe e o que funciona. E aí, como você citou, vamos colocar uma fita adesiva aqui, né? Uma fita crepe para ver como que eu tenho mobilidade, como que eu me movimento, como que eu vejo o bebê quando eu abro simplesmente a porta do quarto. Eu já vejo o berço. Essa é uma dica legal, né? Que não necessariamente você precisa entrar, você tá na dúvida ali se o bebê tá acordado ou não, né? Você tem essa visibilidade da porta. Considerando que o bebê pode ser igual você, né? Que não dormia. A gente quando dormia falava, então assim, vamos só olhar e espiar ali. Então pode acontecer. Então é legal você poder ver o seu bebê dormindo ali, se tá tudo bem, sem você precisar entrar no quarto. Então isso tudo é o que a gente precisa pensar quando faz uma projeção para a família. Eu acho que uma coisa que, eu acho que assim, hoje já ninguém tem, mas a mãe tem menos ainda, é tempo. Então quando a gente tem as coisas organizadas, a gente sabe onde é que elas estão, a gente ganha essa agilidade, né? E consegue contar até com uma rede de apoio, né? Porque você pode dizer, né, pro pai, pra avó, pra babá, pega pra mim aquele body que tá ali na gaveta, ou aquela pomada que tá na primeira gaveta. Porque senão fica mais difícil também de quem tá ali poder te apoiar, né? Sem dúvida. Eu acho que é por isso que a profissão de personal organizer ganhou tanto espaço, né? Porque a gente que não tem esse mindset, né? Esse dia a dia com a organização, tem dentro do nosso método,
né? Quando você vê o pessoal, a equipe que faz a organização, como eles pensam, né? É uma metodologia mesmo. E como aquilo traz, como você falou, paz, né? Leveza, né? A gente tem um vídeo muito bacana no nosso canal do YouTube, né? A gente fez com a Elisa, que é a nossa parceira também. E ela fala um pouquinho disso, de como a organização, inclusive, consegue trazer bem-estar, né? Conforto. Como esse quarto também pode ser pensado com um olhar para a mãe. Né? Então, assim, o que a mãe precisa ali também naquele ambiente, né? Quando a gente fala de uma poltrona de amamentação, ter uma água ali do lado, ter um olhinho essencial, né? Ter uma música calma para ela colocar ali. Então, também olhar não só o quarto, né? Mas toda a casa, como é que ela se adapta para a família e para aquele momento, né? É a iluminação, né? Uma das coisas que fazem ou trazem maior calma no dia a dia, né? Eu acho que a iluminação, ela faz toda a diferença. Então, ter um abajur nesse quarto, ter uma dimerização, se for o caso, no lustre. Então, baixar ali a iluminação na madrugada. Tudo isso traz um conforto bem importante. Sem dúvida. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para as nossas mamães que estão ouvindo a gente, com base na sua experiência. Tem alguns produtinhos que você acha que faz muita diferença na família no dia a dia? Assim, que a gente tem ali no nosso mix de produtos. Você fala, nossa, eu queria que todas as famílias tivessem esse produto, porque eu acho que muda de fato esse dia a dia. Num primeiro momento, quando você fala de algum produto indispensável, na minha cabeça vem a poltrona de amamentação. A poltrona de amamentação é algo que eu faço questão que todas as mães possam sentar e os pais também, né? Eu tenho algumas famílias que chegam e falam, não, mas meio receiosos, né? A pessoa próxima disse que não usa, mas ela não é apenas uma poltrona para amamentar. Ainda que fosse, né? Ela é algo bem peculiar, algo que faz muita diferença nesse processo da amamentação, muita diferença. Mas ela é o lugar que você gera o vínculo com o seu bebê dentro do quarto. Então ali você carrega o seu bebê durante o período que ele tá pegando no sono. O papai às vezes ajuda ali num complemento da mamada, né? Ele às vezes, a mãe tá descansando, é o pai quem fica ali com o bebê, então naquela poltrona. Daí essa criança cresce e você conta historinhas nessa poltrona, né? Então as pessoas às vezes dão uma vida, né, pra ela. 6 meses você faz, aí não é. E aí essa criança cresce, ela começa a ela colocar... mesma senta ali, ela né, mesma brinca. senta e coloca o sapatinho, né? Então eu tenho clientes que contam e relatam essas histórias de crianças com 4, 5 anos que usam a poltrona e têm um carinho por ela. E às vezes a gente vê, né, os pais brincando ali no quarto, senta o cachorrinho na poltrona. É uma poltrona pra família inteira, né? Pra família inteira, porque ela é uma delícia. Então, se eu tivesse que dar o número 1, eu diria que é a poltrona de amamentação. Lógico que nem em todos os quartos cabem, ou a gente tem que preferenciar algum outro móvel. Mas, se puder, tenha. E acho que a gente pode somar aqui, já que a gente tá falando de amamentação, além, né, tem vários acessórios que são bacanas, mas a almofada também é um item que faz bastante diferença, né? Quando a gente fala de almofada de amamentação pra mamãe colocar ali, por conta do peso mesmo nos braços, né? Porque quando a gente tá amamentando, parece que não, né? Mas ali 3 quilinhos no braço durante 30, 40 minutos, a gente começa a ficar, né, com muito cansaço nos ombros, nas costas, lombar. Então, ter onde apoiar esse bebê, né, administrar ali o peso dele nos braços, também acaba fazendo bastante diferença, né? Além da altura. Porque o amamentar não é 15 minutos, né? Não é 20. Às vezes você tem que fazer a troca, né? Então, obviamente, você tem uma necessidade da poltrona de amamentar. Porque é ou a poltrona, ou a almofada, perdão, ou você, né? O seu braço. Então, ali... Quando o bebê está sobre a almofada, o seu braço vai dar um norte, né? Então, um apoio, obviamente, não dá pra tirar a mão, óbvio. Mas ele te dá todo o suporte. Então, você só fica apoiando ali, dá um apoio e não uma segurança a mais. Eu acho que é bem importante. E eu gosto muito, muito do olhar para os produtos quando a gente fala de praticidade. Porque, de novo, né? A mãe é aquele ser sem tempo, com 1000 coisas ali para ela dar conta. Então, eu acho que tem coisas que trazem também um pouco disso no dia a dia, né? Eu sou muito fã, por exemplo, da capa de carrinho, né? Porque os pais só pensam nela na hora do perrengue, né? Na hora que a criança já regurgitou ali durante um passeio na
cadeira do carro e você precisa continuar usando aquela cadeira porque você tá fora de casa e você não tem aonde limpar. Então tem algumas coisas que eu acho que trazem, né? Boia de banho é outra coisa que eu adoro, porque você tá super inseguro ali naquele começo. Toalha avental, são produtos que a gente fala com gosto, né? Porque a gente sabe que no final ali traz muita praticidade para esse dia a dia, né? Sim, tem coisas que a gente falou aí de coisas que são muito faladas, né? Então a gente fala do cueiro, que é algo que você usa para tudo, né? Então eu vou na casa de alguém e vou esticar o cueiro ali no tapete, na cama, ou eu vou até um shopping e vou fazer a troca do meu bebê, então eu uso o cueiro para colocar naquele trocador do shopping. Então ele tem, eu não diria nem que ele tem 1001 utilidades, ele tem 100.000 utilidades, né? E isso é muito comum, a gente pensa sempre. Eu digo, por exemplo, a gente tem a toalha fralda. A toalha fralda, sempre lindinha, né, bonita, aquele objeto que faz uma vista. Chega uma pessoa na sua casa e ela quer muitas vezes pegar o seu bebê, né? E a pessoa às vezes veio da rua, né? Por mais que a pessoa faça ali uma higienização, ela coloca aquela toalha fralda, né? E ela segurar o seu bebê ali naquele tecido que tá dentro da sua casa, que tá apropriado para aquele bebê. Obviamente que o bebê acaba que não suja a roupa da pessoa, né? Caso a pessoa também, a bebê regurgite, alguma coisa assim, mas também protege o seu bebê. Então são coisas que a gente sempre fala, olha que legal pensar sobre isso também, né? O saco de roupa suja, né? Você tem uma bolsa linda, maravilhosa, para colocar tudo que tem do seu bebê lá dentro, né? Mamadeira, escovinha para cabelo, as trocas de roupa. Agora você tem que colocar dentro da bolsa algo que sujou. Onde você vai colocar, né? Então você tem um saquinho de roupa suja, que é um produto que você compra, tá lá impermeabilizado, né? E vai usar até o seu bebê colocar um biquíni, ir para uma natação, colocar a touca. Então não é algo que você fala, eu vou comprar ali para usar 3 meses. Não né? molha, não suja. Não molha, não suja, fica bonito. Então, isso tudo a gente também orienta, né? E a gente busca muito trazer produtos que tenham isso que a gente fala do consumo consciente. O consumo consciente não é, não vou comprar. Né? Claro, se você não precisa, não vai comprar. Mas o consumo consciente é quanto tempo de vida que esse produto vai ter, né? O quanto que ele vai trazer para mim de praticidade, de funcionalidade, né? Então é isso que eu chamo de consumo consciente. Não, e é super importante, né? Porque é o que você falou, muitas vezes a gente se empolga, né? Então é a compra certa, produtos que você vai conseguir utilizar por mais tempo, de diferentes formas, né? Eu acho que isso também ajuda a gente nesse consumo, né? Não só pela parte sustentável, mas pelas questões financeiras também, né? Aí eu venho trazer mais uma vez uma nova profissão, vamos chamar assim, né? Que a gente falou da personal organizer, mas as meninas que fazem hoje a personal baby shopper, né? Sim, a gente bateu um papo com as meninas aqui também, várias dicas muito legais. Então a gente tem várias que têm, de fato, um entendimento do perfil do consumidor, daquela cliente, daquela família que está buscando esse serviço. Então, como que elas conseguem direcionar para que a pessoa, então, faça, de fato, a compra? Porque é difícil, hein? Você tá com um bebezinho, opção, tanta né? coisa linda, né? E aí você precisa de alguém que coloque um freio nisso. Isso aí, até entender a funcionalidade. Acho que você falou um pouquinho de bolsa, esse também é um outro item que as pessoas também têm muita dúvida, né? E é importante pensar em alguns aspectos de praticidade também, né? De ser uma bolsa... Gente, a primeira coisa é ter uma bolsa com espaço, né? Porque é muita coisa que a gente leva dentro da bolsa, né? Eu tenho várias amigas que às vezes optaram por uma bolsa pequenininha, depois tiveram que comprar uma maior para conseguir comportar tudo. E que tem essa praticidade da higienização, né? Que você consiga também limpar facilmente, deixar tudo categorizado em bolsinhos. Também tem algumas dicas legais em termos de bolsa, né? A organização é para tudo, né? A organização, ela começa lá no quarto e se estende pro passeio. Pro dia a dia, né? Pro dia a dia. A bolsa, ela é fundamental. Eu acho que hoje eu tenho muitas famílias que gostam de mochilas também, né? Mas quando a gente fala de bolsas, a gente tem a mala da maternidade, a bolsa do dia a dia, a nécessaire, o organizador de mala, e tudo isso parece muita coisa, mas na hora que você tem a praticidade de estar com a nécessaire do seu bebê pronto para uma saída,
onde ali tem algumas fraldas, tem a pomada, tem o lenço umedecido. Eu acho que muda a vida, né? Da mesma maneira, a mala da maternidade. Vou pegar uma mala minha. Sim, mas se você é uma família que viaja muito, né? Que sai sempre no final de semana, toda semana tá um pouco fora, é legal ter a mala específica do bebê. E a bolsa do dia a dia nem se fale. Ela tem que ser compartimentada, ela tem que ser térmica. Eu acho que isso ajuda muito, mesmo que você tenha lá uma frasqueira térmica depois para separar na fase de introdução alimentar, ter a sua bolsa térmica faz muita diferença. Abrir com uma mão só, né? Porque às vezes você tá com coisas bebê, que a gente não pensa, né? Não pensa. Então, abrir com uma mão só, a mochila nem sempre ela tem essa praticidade, né? Por conta da dinâmica, mas então tudo isso precisa ser pensado. Mas a parte boa é que a gente pensa tudo pelas famílias, a gente testa muito, então a gente consegue direcionar. Eu acho que essa parte é a parte principal da nossa curadoria. Que era a minha próxima pergunta, né? Por que esse enxoval precisa ser personalizado? Qual é a importância disso? É isso, é fazer uma curadoria, primeiro daquilo que funciona para o maior número de pessoas, né? Porque toda área de varejo, ela tem que focar naquilo que o maior número de pessoas será atendido. E depois, porque cada família tem a sua particularidade. E isso não dá para você negar. Eu acho que essa questão, acho que o nosso segmento de infantil, bebê, decoração para quartos de bebê, as lojas físicas, elas são, eu não diria nem, elas são essenciais, né? Porque você tem troca. Então a gente compartilha com as famílias ali, estuda sobre o que a gente está falando e explica o máximo possível. Então a personalização, ela é fundamental e eu não tô falando aqui de colocar o ursinho indo numa viagem para o Taj Mahal, né? Que a gente também faz isso. Mas a gente está falando de uma personalização com a praticidade, com o dia a dia e com a dinâmica daquela família. Daquela família, perfeito. E você falou um pouquinho de curadoria, eu queria que você contasse como é que é feita a curadoria dos nossos parceiros e fornecedores hoje das lojas. A grande maioria de muito longa data, né? Pelo o fato dos nossos fornecedores, a grande maioria, acho que 80% dos nossos fornecedores, eles já trabalham com a gente desde o primeiro dia, né? Então, isso é algo fundamental. Porque tem duas coisas que você não pode abrir mão nesse segmento. A primeira e única e, assim, fundamental, a premissa básica é segurança. Então, tudo que envolve a segurança. Depois, o prazo. Então, assim, não dá para atrasar, né? Esse é um segmento que não conta com esse fator, não atrasa de forma nenhuma. Então os nossos fornecedores têm compromisso, eles são comprometidos, eles sabem da importância disso. E aí, é claro que a gente tem, ao longo desses anos, muita mudança, muita tecnologia, e os nossos fornecedores, eles foram acompanhando isso. E eles sabem tanto da nossa relevância, né, nesse caso, que a gente se importa, que eles que trazem pra gente. Então, eu trabalho com uma das marcas que trabalha conosco desde sempre, trabalhou com enxoval, então trabalha com toalhas, por exemplo, um dos exemplos, mas agora ela inventou a toalha com a alça que se transforma num avental. Então, eles mesmos já trazem isso pra gente, sabe? Então, isso é muito legal quando você cria um vínculo com os seus parceiros, que eles têm os mesmos valores, seriedade, que os seus, né? Então, eu acho que essa é uma premissa bem importante também. Trabalhar no seu negócio com quem tem os mesmos valores que o seu. Com certeza. E eu acho que uma outra coisa que traz muita tranquilidade para as famílias também nas nossas lojas é o pós-venda, né? Que muitas vezes também as pessoas subestimam, né? Comprei e vou receber. E é o que você falou, nesse segmento não dá para você ter, enfim, algum item que não chegou ali na chegada do seu bebê, ou não ter um suporte ali se algum item, né, tiver alguma questão. Então, qual que é a importância desse pós-venda nesse segmento para as famílias que são nossas clientes? Eu acho que a gente está falando aí de responsabilidade, né? A responsabilidade. A partir do momento que você deseja ter um filho, você tem que ligar
o volume alto da responsabilidade. E nós, então, compartilhamos disso e a responsabilidade do processo ser mágico até o final, né? Porque não adianta você ter uma loja linda, uma estrutura linda, frases, né, de efeito, e depois no final você frustrar com algo que possa ter saído fora, então, daquilo que eles imaginavam, né, daquilo que a família gostaria. Então você tem que estar com um radar muito ligado o tempo todo do que o consumidor deseja, do que as famílias precisam. Nós temos uma reputação que é muito importante, né? Porque é importante para nossa manutenção. Nós estamos nesse mercado há 15 anos em virtude dessa responsabilidade. Eu acho que isso é fundamental. Não, e acho que traz segurança, né, para a família que está comprando. Você saber que alguém vai te ligar dizendo, né, qual que é a data que seu móvel vai chegar, que é alguém que a gente conhece, que vai lá montar o seu móvel, né, tá dentro da sua casa. Então, se você tiver qualquer questão, tem um suporte, né, o qual tem ali um time para te apoiar. Então, nesse momento, como a gente falou aqui, de tanta adaptação, né, de hormônios a mil, de muita expectativa, eu acho que isso também traz essa paz no coração que a gente falou, né, isso é muito importante também. E eu acho que tem uma questão, né, que todo mundo gosta. Então, todo mundo gosta de se sentir especial, né, de se sentir acolhido e de ter excelência naquilo que tá recebendo, né? Qual é a pessoa que fala, não, pra mim tá tudo bem, né? Chegou assim, mas tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? É o momento mais importante, como a gente já falou. Então, ser responsável e trazer essa excelência, você perceber que tudo aquilo que foi feito para o seu bebê, desenhado, né, para que quando ele chegasse, tudo foi cuidado com o mesmo carinho que você fez por toda uma equipe, é tão gostoso. E a gente sente isso, né, quando você tá... eu sou uma consumidora, sou mãe, então eu consigo avaliar. Se eu chego, por exemplo, eu vou fazer uma coisa completamente diferente, eu vou num spa. O que eu desejo que tenha nesse spa, né? O que ele me traz? Eu quero que lá tenha uma música agradável, uma iluminação agradável, e tudo tá envolvendo. E aí eu pego e acaba essa experiência, não dá, sentir acolhida, né? Então esse acolhimento, ele tem que acontecer lá até o final, né? E acho que no nosso caso esse acolhimento ele se estende também para as famílias, né? Porque é muito comum não só mamãe e papai, mas vai a vovó, vai a sogra, vai muita gente ali também ajudar no enxoval, né? O pet, né? Muitas famílias levam o irmão mais velho, que são o pet, né? Então, e isso é muito gostoso, porque é uma história da família, né? Seja ela, qual é a configuração que ela tenha, é uma história da família. E a gente tá com puro amor recebendo tudo isso e acolhendo cada uma dessas fases. E você falou também um pouquinho sobre reputação, né? Como isso é importante. Hoje, posso dizer que quase 50% dos nossos clientes também são de indicações, né, de clientes que já passaram com a gente e mandam, né, seus amigos, seus familiares conhecerem os nossos projetos, o que é muito legal, né? Eu acho que isso traz muito dessa responsabilidade que você falou, mas é muito importante a gente dar essa dica, né, para os papais avaliarem a reputação dos lugares que estão comprando esses produtos, né? Não só pela segurança, que é óbvio, mas foi por isso que você falou, né, de prazo de entrega, de suporte. Qual que é a importância da mamãe dar aquele check ali no Reclame Aqui antes de comprar os produtos? É importante por vários fatores, né? Porque nós, como consumidores de qualquer produto que a gente desconhece, né? Em que nós somos leigos sobre, algumas coisas elas parecem iguais. Então, berço parece berço, né? É cômoda, né? Alguns papais mais exigentes, né? Eles abrem a cômoda, eles fazem uma análise, né? Eles são particularmente mais criteriosos. E isso é muito legal, né? Porque você tá lidando com algo que você vai usar por um tempo importante, né? Então, eu acho que a reputação e do que você tá comprando, olhar o que estão falando sobre aquele local, né? Nós somos muito privilegiados porque nós gostamos de trabalhar com clientes exigentes. A exigência, ela nos provoca a ser melhor, né? Então, a gente não aceita o tudo bem,
né? Então a reputação é imprescindível, por isso nós crescemos nas indicações, porque a gente quer fazer tudo de uma maneira com qualidade, com produtos de qualidade. Então é importantíssimo você checar os órgãos, né, que hoje reportam para você como que foi a experiência do consumidor ali com aquele produto, com aquela marca, porque, voltando lá, né, você precisa ter responsabilidade. Sem dúvida. E pra gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho, acho que uma última dica que a gente pode dar para as famílias é: qual que é a vantagem de você, por exemplo, tentar fechar a maior parte do seu enxoval dentro do mesmo espaço, dentro da mesma loja? O que isso pode representar ali em termos até de vantagens financeiras, de custo-benefício? Primeiro, esse espaço, ele é um espaço, o quarto do bebê, né? Ele é um espaço que ele precisa ser compreendido, né? Entendido por quem tá te ajudando. Quando você vai e compra algumas coisas em locais separados, você pode sim, muitas vezes economizar, né? Mas ao mesmo tempo, você fica muito dedicado a resolver questões. Questões como, por exemplo, fiz meu enxoval num lugar diferente de onde eu fiz meu berço. Então, essas empresas, elas precisam se conversar. Empresa de enxoval versus empresa de berço. E nem sempre você tem, como loja, a liberdade para falar com o outro. Então, os casais precisam entender isso, né? As famílias precisam identificar que muitas vezes esse planejamento e comprar tudo num único lugar vai facilitar muito, não só para a loja, mas para eles também. Então você tem ali todas as descrições do seu berço, as especificações do que foram comprado. Então sua prateleira onde você vai pôr o porta-fralda, ela tem um varão de quantos centímetros. São coisas que as famílias não precisam se preocupar. Quando você está dentro de um único local fazendo isso, você já tem as respostas ali mesmo. Então, facilita muito. A outra questão, óbvia, né, é a questão dos benefícios. Então, quanto mais você tem a compra de alguns produtos, você tem várias lojas com programas, né, de descontos, de incentivo ou até de benefícios, né? Não falando só de preço, mas de benefícios. Qual é o benefício que eu tenho em comprar tudo aqui neste único lugar? Então é bem importante. Perfeito, acho que a gente conseguiu trazer um pouquinho desse universo, né, do quartinho do bebê, do enxoval, da decoração, trazer algumas dicas aqui valiosas para nossas famílias. Então, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Obrigada, foi ótimo, sempre. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!